Novo voo com brasileiros deportados eleva o número total de expulsos dos Estados Unidos. Tempestade se forma no Pacífico antes do início oficial da temporada de furacões. Google oferece cursos grátis sobre inteligência artificial para 1 milhão de brasileiros. Pesquisadores brasileiros criam um aparelho mais barato e menos invasivo para rastrear câncer de mama. E Brasil recebe Estados Unidos em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de Rugby Feminino. Olá, boa noite. Boa noite. Brasileiros criaram um aparelho de mamografia que é mais barato e menos invasivo para rastrear o câncer. O dispositivo foi desenvolvido por pesquisadores da USP e do Instituto Federal de São Paulo e chamou a atenção do mundo. Os tradicionais exames de mamografia são dolorosos para a maioria das mulheres. Os aparelhos comprimem os seios para poder escanear o tecido em busca de tumores. Mas esse sistema pode estar com os dias contados. Um grupo de brasileiros criou este aparelho diferente, um protótipo que emite um pulso eletromagnético que atravessa a pele e identifica as diferentes densidades do tecido que compõe a mama. Esse sinal retorna com as informações que são decodificadas por um algoritmo. O exame é rápido, indolor e pode ajudar principalmente mulheres com seios densos, que são mais difíceis de rastrear em busca de tumores. O novo modelo já chamou a atenção de vários países que se mostraram interessados na tecnologia. É um sistema que ele se baseia no uso de ondas eletromagnéticas, como se fossem basicamente as ondas do nosso celular, que a gente usa para se comunicar, mas a gente está utilizando elas para radar. E nosso sistema utiliza uma faixa grande de frequências, que a gente chama de Ultra Wideband, ou UWB. E com isso a gente consegue fazer imagens de diferentes partes de dentro da mama devido às diferentes constantes eletromagnéticas que ela tem. Isso traz um grande benefício, que é como se fosse um contraste adicional na imagem que algumas vezes a mamografia não traz. Ele também tem outros benefícios. No caso, ele é um equipamento que não vai comprimir a mama, e no nosso caso é um equipamento portátil que não utiliza radiação raio-x. Mudando de assunto, a nova política de imigração do governo Trump está incentivando um negócio lucrativo e bilionário aqui no país: as deportações. Os custos com as empresas privadas envolvidas nesse sistema de expulsões cresceram 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A Casa Branca dobrou o número de empresas privadas para atuar em diferentes setores de fiscalização e deportação de imigrantes sem status, incluindo o transporte aéreo dos indocumentados para fora do país. Só para o Brasil, a companhia aérea GlobalX já levou mais de 780 pessoas em 9 voos de repatriação que custaram caro para o governo norte-americano. Para El Salvador, a mesma empresa transportou quase 300 venezuelanos e salvadorenhos para a prisão de segurança máxima do país. Para manter esses imigrantes lá, a Casa Branca está pagando 6 milhões de dólares ao governo latino. Desde o início da atual gestão até agora, os custos com as deportações em massa aumentaram 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo contratou inúmeras empresas que controlam desde prisões, centros de detenção, alimentação, segurança, vigilância e até transporte aéreo, criando um negócio bilionário de deportação em massa, que tem atraído cada vez mais interessados. Hoje, o custo médio de deportação por cada indocumentado é de cerca de 17 mil dólares. O presidente Donald Trump está pedindo a aprovação de um projeto de lei chamado Big Beautiful Bill no Congresso. A medida já passou pela Câmara e agora está no Senado. Se aprovada, o governo vai ter mais 150 bilhões de dólares para reforçar a campanha anti-imigração e para contratar mais terceirizados. E uma dessas empresas privadas contratadas pela Casa Branca para o projeto de deportação em massa é a GlobalX. É ela quem faz o trajeto de repatriação dos brasileiros que são expulsos daqui dos Estados Unidos. Somente entre fevereiro e maio deste ano, 800 brasileiros em situação irregular já foram transportados nesses voos. O mais recente deles aconteceu no último sábado, quando mais de 103 brasileiros foram deportados daqui do país. Entre eles, 3 possuíam pendências com a Justiça Brasileira e foram mantidos sob a custódia da Polícia Federal. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos
Estados Unidos, mais de 142 mil pessoas foram expulsas do país em voos de empresas privadas desde que Trump assumiu a presidência. E ainda falando de deportações, um novo levantamento fez um comparativo entre os últimos 3 presidentes daqui do país. E concluiu que no mês passado, o governo Trump deportou mais pessoas do que o de Biden, mas em números gerais ainda não superou os de Obama. Pela primeira vez neste ano, as deportações de Trump superaram as de Biden em números de imigrantes expulsos dos Estados Unidos. O levantamento da Telemundo comparou os dados do mês de abril. Neste ano, com Trump no poder, foram 17.200 imigrantes deportados, um aumento de 29% em comparação com os números do governo anterior, de Biden, para o mesmo período. Mas, de acordo com especialistas em dados gerais, os números de Trump ainda estão longe de atingir as 430 mil deportações realizadas por Obama em todo o ano de 2013. Mesmo assim, o republicano diz que quer ultrapassar esse recorde e expulsar do território norte-americano até 1 milhão de estrangeiros por ano. A pesquisa mostra ainda que nas últimas semanas aumentaram e muito os esforços do ICE para cumprir essa meta ambiciosa da Casa Branca. De março para abril, aumentaram em 40% as deportações e, na comparação do último mês com fevereiro, o crescimento foi de 50%. Na semana passada, em uma reunião, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, teria pressionado o ICE para fechar o cerco ainda mais e realizar uma média de 3.000 prisões diárias de imigrantes no país. A seguir, saída de Elon Musk da administração Trump era prevista, mas fontes revelam mal-estar. E a Justiça dos Estados Unidos alega que Trump excedeu a autoridade e bloqueia tarifaço às importações. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. A saída de Elon Musk da administração Trump pegou muita gente de surpresa, já que o empresário e o presidente vinham afirmando que a parceria não tinha previsão de fim. Mas ontem Musk disse que seu tempo como conselheiro especial de Trump e líder do Departamento de Eficiência Governamental acabou. E de acordo com a Casa Branca, esse processo de desligamento já foi concluído. Por lei, ele teria apenas mais 2 dias no cargo, que só permitia 130 dias de mandato especial. Mesmo assim, integrantes do governo confirmaram à imprensa que Musk não conversou com o presidente antes de deixar o cargo. Especula-se que a relação entre os dois tenha esfriado depois que Musk passou a aparecer mais do que o próprio presidente. E ele também era visto como um fardo por outros integrantes do governo. O bilionário também vinha sendo pressionado por investidores da Tesla, a empresa dele, a se dedicar mais à administração de veículos elétricos. Além disso, fontes do governo dizem que a relação de Musk com Trump mudou radicalmente por causa das tarifas impostas pelo republicano às importações, uma medida que Musk criticou e discordou. E a Justiça dos Estados Unidos bloqueou o tarifaço de Trump, alegando que o presidente excedeu a sua autoridade. A Casa Branca já entrou com recurso e isso pode levar o caso à Suprema Corte do país. Na quarta-feira, uma corte federal desferiu um grande golpe jurídico na agenda de comércio global do presidente Trump. A corte bloqueou a maior parte das tarifas extensivas do presidente, incluindo as chamadas tarifas do Dia da Libertação, anunciadas pelo republicano em abril, e as obrigações que ele impôs à China, México e Canadá no início desse ano, projetadas para combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Trump implementou as tarifas sem passar a medida pelo Congresso. Conseguiu isso invocando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A equipe jurídica dos autores do processo contra Trump argumentou que o governo interpretou a lei de forma muito ampla e errou, porque o presidente não poderia fazer isso de forma unilateral, sem os congressistas. It says that does not authorize the president to issue unlimited unilateral tariffs. O tribunal concordou e justificou o bloqueio das tarifas com a alegação de que Trump excedeu seus poderes como presidente. The Constitution gives the power to tariff to Congress, not to the president. Jeffrey Schwab, do Liberty Justice Center, diz que a Constituição é clara. O poder sobre tarifas é apenas do Congresso. A
Casa Branca recorreu imediatamente da decisão e disse que não cabe a juízes não eleitos decidir como lidar adequadamente com uma emergência nacional. E no final desta tarde, uma corte inferior tomou uma decisão favorável ao presidente Donald Trump nesse caso. Pois é, e voltou a liberar temporariamente o tarifaço. Mudando de assunto, no Oriente Médio, Israel e Hamas avaliam proposta americana de trégua para a libertação de reféns sob domínio do grupo terrorista. Enquanto isso, mais caminhões com ajuda humanitária estão entrando na faixa de Gaza. O José Luiz Filho tem mais informações. A ajuda humanitária continua a chegar à faixa de Gaza, mesmo após os incidentes nos postos de distribuição. Nesta quinta-feira, mais caminhões descarregaram alimentos na passagem de Kerem Shalom, na fronteira de Israel com o Egito e Gaza, o único posto de entrada de mantimentos em operação atualmente. Nos últimos 10 dias, 880 caminhões descarregaram mantimentos neste entreposto. No início da noite, após se reunir com ministros e assessores mais próximos, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que vai comunicar às famílias dos reféns que apoia a proposta de um cessar-fogo para a guerra em Gaza feita pelos Estados Unidos, enquanto o grupo terrorista Hamas estaria decepcionado com ela. O plano apresentado pelo enviado especial do governo americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, não prevê um fim para a guerra, mas uma trégua temporária de 60 dias em troca da libertação de 10 reféns israelenses vivos e os corpos de 18 reféns mortos. Durante o período da trégua, as Nações Unidas retomariam a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Nesta quinta-feira, as forças de defesa de Israel confirmaram ter atacado dezenas de alvos terroristas em todo o território palestino. Também hoje morreu o bebê Ravi Haim, filho de Tzila Guez, morta após ser baleada por terroristas palestinos que dispararam quando ela e o marido passavam de carro por uma estrada na Cisjordânia. Tzila estava grávida e o casal seguia para o hospital quando foi atacado. Ao socorrê-la, os médicos fizeram uma cesariana. O bebê, que nasceu com a saúde debilitada, passou 15 dias na UTI, mas não resistiu. De Kerem Shalom, José Luiz Filho para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o tarifaço do governo pode provocar alta de preços e atrasos em itens de volta às aulas. E Flórida endurece as leis contra maus-tratos e cria cadastro de abusadores de animais. As férias escolares estão chegando e muitos pais já estão pensando lá na frente, nas compras da volta às aulas. É que neste ano tudo pode ser bem diferente. A expectativa é de que as tarifas de Trump causem interrupções no estoque e até alta dos preços. Volta às aulas é sempre um caos quando o assunto é compra de material escolar. E entre os produtos mais comprados estão os calçados. Nessa mesma temporada, no ano passado, os moradores do país gastaram cerca de 7,6 bilhões somente em calçados infantis. Back to school, it is really the Super Bowl of our industry. Este especialista em distribuição de varejo alerta que os consumidores devem se preparar para menos opções, até prateleiras vazias, assim como preços mais altos. E ele culpa as tarifas de Trump. The dollar's not going to go as far as it once did. Em abril, o governo Trump impôs uma tarifa de 145% sobre produtos chineses. A Casa Branca reduziu temporariamente os impostos para 30% no início deste mês. E nessa gangorra econômica, a China já está enviando menos produtos para os Estados Unidos, de acordo com o Porto de Los Angeles. E quando se trata de calçados infantis, mais da metade é importada da China. China has been our number one supplier for many, many years. O analista diz que a China é há anos o fornecedor número 1 dos Estados Unidos para itens de volta às aulas. O presidente Donald Trump afirma que as tarifas são projetadas para incentivar as empresas a fabricar produtos nos Estados Unidos e criar mais empregos. Mas, segundo economistas, os resultados dessa medida só podem ser sentidos a médio e longo prazo. Tariffs are about making America rich again. Até lá, o material escolar vai ficar mais caro e escasso. Para o especialista Matt Priest, o ideal é os pais começarem a comprar os itens mais cedo neste ano. E olha, é bom preparar o bolso, viu? Porque além do material escolar, as mudanças na economia também devem afetar os custos com animais de estimação. Os aumentos devem atingir 94 milhões de famílias nos Estados Unidos que possuem pelo menos 1 ou 2 pets dentro de casa. Com
Com as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos países parceiros, vários itens do dia a dia, incluindo cuidados com os pets, devem sofrer aumentos. Isso significa que cerca de 94 milhões de famílias que possuem pelo menos um animal de estimação vão sentir um impacto direto no bolso. Cuidar dos amigos de quatro patas já é bastante caro e deve ficar ainda pior para uma família média, disse o economista David Tinsley. Segundo o especialista que trabalha no Bank of America Institute e acompanha a inflação do setor de animais de estimação de perto, os aumentos com cães e gatos devem chegar até 7%. David destacou que a inflação persistente e as tarifas extras vão provocar também aumentos nos custos da mão de obra dos veterinários e de pessoas com habilidades com pets. Barton O'Brien, dono de uma fábrica de produtos para cães e gatos, garantiu que assim que o estoque acabar, ele vai ser obrigado a reajustar os preços para não fechar as portas. The current tariff rate is actually higher than my operating margin. So if I don't raise prices, I'm just going to go out of business. A plataforma Rover de animais de estimação estima que o custo anual médio para ter um cão vai chegar a $5.200 só este ano. Mais da metade dos tutores estão preocupados com esses valores e estão buscando alternativas para reduzir gastos. Muitos especialistas temem uma onda de abandono de pets no país. O governador da Flórida sancionou uma nova lei que promete reforçar a proteção aos animais aqui no estado. As mudanças endurecem as penalidades para maus tratos, criam um cadastro de abusadores e impõem regras mais rígidas para criadores de animais. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou as duas novas leis durante uma visita ao maior abrigo de animais em Loxahatchee, no condado de Palm Beach. Uma delas, chamada Trooper's Law, foi inspirada neste cachorro, que foi encontrado por um policial preso a uma cerca numa estrada em uma área semi-inundada de Tampa durante a passagem do furacão Milton em 2024. There's really no reason that you would need to be in a situation where you're leaving a dog behind. A medida criminaliza quem abandonar um animal de estimação durante um desastre ambiental, como furacões, tornados e tempestades. O tutor poderá ser preso por até 5 anos e pagar multas de até $10.000. A outra lei foi chamada de Dexter Law. Foi inspirada no caso de um cão, vítima de crueldade e que foi morto 4 dias depois de ter sido adotado em 2024. Além de multas mais altas e possibilidade de prisão, essa medida cria um registro estadual público com os nomes de agressores condenados. O objetivo é impedir que eles tenham novos animais no futuro. As novas regras também afetam canis e criadores comerciais, que agora vão ter que cumprir uma série de regras, incluindo padrões de higiene, espaço e bem-estar, para não levarem multas e não perderem a licença de funcionamento. As leis que foram sancionadas pelo governador vão entrar em vigor dia 1º de julho. Caberá aos condados da Flórida aplicar e fiscalizar as novas medidas. O objetivo é tornar a Flórida um estado modelo em bem-estar animal. Nós estamos no ano de 2025 e, infelizmente, os nossos animais ainda sofrem muito abuso, muito abandono. Então, essa lei veio para mudar muita coisa. Na verdade, são 2 leis, né? Seria muito importante que outros estados também copiassem essa lei, né, para que a gente possa ter uma melhoria nessa questão aqui na Flórida, nos Estados Unidos e no mundo em si, né? Os nossos animais precisam de proteção e é a nossa obrigação cuidar deles. Sempre há uma chance de ver vida selvagem enquanto estiver em região de mata. Mas quando isso rola, é uma surpresa. E dessa vez aconteceu na Flórida. Em Sanford, mochileiros deram de cara com um urso negro no meio de uma trilha. O bichinho estava relaxando, deitado, roçando as costas no chão. Não estava nem dando bola para quem passava pela região. Especialistas dizem que a temporada de acasalamento dos ursos normalmente começa em maio e termina em julho. E essa é a época em que eles estão passeando por aí. Precisa então ficar alerta. A orientação, se você encontrar um urso, é permanecer em pé, recuar lentamente, não fazer movimentos repentinos e evitar o contato visual.
Depois do intervalo, tempestade se forma no Pacífico antes do início oficial da temporada de furacões. E Brasil recebe Estados Unidos em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de Rugby Feminino. A temporada de furacões começa oficialmente no próximo domingo. Mais uma tempestade já se formou no Pacífico. De ontem para hoje, ela evoluiu mais do que o esperado, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Olha só a imagem do mapa que mostra a formação na costa do México. Segundo as informações meteorológicas divulgadas até agora, ela está no estágio de depressão tropical. Mas a expectativa é de que ela vire uma tempestade nas próximas horas, antes de tocar o solo no México e subir em direção à Califórnia. Com isso, a partir de domingo, o estado já deve começar a sentir os impactos com ondas perigosas, rajadas de vento e chuvas. Falando em meteorologia, a hora do nosso mapa, vamos para a previsão do tempo para sexta-feira aqui no país. Boston, máxima de 75, Norfolk, previsão é de trovoada, tempestade, máxima batendo 80, situação parecida lá em Charlotte. Em Jacksonville, na Flórida, bastante chuva. Aliás, em quase todo o estado, a previsão é de tempestade. Máxima de 90 em Miami. E sol entre nuvens em New Orleans. A gente vai para Houston com máxima de 87, mínima de 74. Previsão de chuva nessa região. El Paso também a mesma temperatura de mínima de 74, mas a máxima por lá é de 92 graus. Phoenix, olha só, tempo encoberto, máxima de 104 graus. Las Vegas, a máxima é de 105. Bastante calor nessa área, não tem previsão de nuvens ao longo do dia. Educar crianças é um desafio, ainda mais quando a gente quer quebrar paradigmas e mudar os conceitos da sociedade. Pois é, de olho nisso, um morador de Iowa de 16 anos criou um aplicativo para ajudar os jovens, meninos e meninas, desde cedo, a se sentirem mais confortáveis na cozinha. Nash Rowe está levando as lições que aprendeu no campeonato de culinária infantil da Food Network para a frente. Kids do not know, like, how to wash a dish. How to make a basic or how to read a recipe, you know. Ele diz que percebeu que seus amigos não sabem nada sobre cozinhar e, por acreditar que isso pode influenciar negativamente os seus futuros, decidiu agir. Criou um recurso online que responde a perguntas sobre culinária, a Pesto. We like to call him like your super smart, judgment-free cooking buddy. Foram meses desenvolvendo o programa de inteligência artificial que responde exclusivamente a perguntas sobre cozinhar, assar, medir ingredientes ou qualquer coisa relacionada à culinária. You can only ask it about certain questions that have been input. So if you ask it about cars or trucks, it wouldn't answer. Nash quer fazer os jovens serem mais ativos nos deveres domésticos, principalmente os meninos que crescem sem essa sabedoria porque acham que elas são das mulheres. E já que o assunto é inteligência artificial, olha só essa notícia que legal. Uma gigante da tecnologia está oferecendo cursos gratuitos para 1 milhão de brasileiros. Detalhe, os cursos vão ser todos em português. A ideia é treinar os jovens interessados a aprender a dominar essa nova ferramenta tecnológica. E o motivo dessa iniciativa é simples. O Brasil é um dos países que mais utilizam a inteligência artificial no dia a dia. 86% das empresas brasileiras dentro e fora do nosso país já integraram a inteligência artificial como ferramenta de trabalho no cotidiano. Segundo a empresa de consultoria mundial KPMG e a Universidade de Melbourne, os brasileiros superaram os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão e outros países em capacitação e treinamento de funcionários nessa nova tecnologia. Pensando nisso, o Google, o maior site de buscas do mundo, criou cursos gratuitos de IA em português para 1 milhão de brasileiros interessados em aprender a mexer e dominar esse sistema inovador. A meta é democratizar o acesso e o conhecimento tecnológico, formando novos profissionais para uma área com alta demanda e bons salários. Os cursos vão estar disponíveis na plataforma Cloud Skills Boost e no canal do Google Cloud no YouTube. Serão 648 cursos em português e os alunos vão poder obter certificados digitais, além de selos de habilidade para incluir no currículo. Agora o assunto é esporte. A seleção brasileira feminina de rugby vive o seu melhor momento e se prepara para um feito inédito. A disputa do Mundial em agosto e para os ajustes finais, o Brasil vai receber os Estados Unidos em um amistoso preparatório. But this is brilliant
again from Talia Costa. She's gone from just being a speedster to a smart rugby player as well. A promessa é de jogaço neste fim de semana na partida entre Brasil e Estados Unidos. É que esse será o primeiro de uma série de 5 amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de Rugby Feminino 2025, que vai acontecer em agosto, na Inglaterra, e que terá a participação inédita do Brasil. As equipes entram em campo neste domingo, às 15h, no estádio do Canindé, em São Paulo. Um embate importante para a nossa seleção. Hoje, no ranking mundial do esporte, as norte-americanas ocupam a 9ª posição e as brasileiras a 33ª. Agora, com a estreia na Copa, as Iaras, como são conhecidas, vão completar o ciclo de competições mundiais e certamente subir neste ranking. A comissão técnica, liderada pelo treinador uruguaio Emiliano Cafera, convocou 46 atletas no começo do ano. Esses amistosos, que vêm pela frente, vão servir para fechar o grupo para o Mundial. A lista final terá 32 jogadoras. Abre uma janela para as que não estão em Seven, para pelear uma vaga e que comiencem a estar, quizás, um pouquinho por encima de algumas que estão em Seven, que nós pensamos que podem estar no Mundial. E a expectativa é de que esteja na lista a craque Raquel Cocan, que em 2022 parou tudo para lutar contra um câncer de mama agressivo e venceu. Hoje, ela é uma das maiores inspirações do esporte. In Brazil, rugby is not a popular sport, so we fight a lot in our country to have some spot and then show the world that rugby is more, that Brazil is more than just soccer or football. As atletas prometem não decepcionar a torcida brasileira e esperam que a seleção ganhe mais visibilidade internacional no esporte, que é um dos que mais cresce no nosso país, e diz que não vê a hora de defender a camisa verde e amarelo no seu primeiro Mundial. A entrada dos amistosos é gratuita e os organizadores esperam arquibancadas cheias. Outra boa notícia é que os brasileiros imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos vão poder acompanhar o primeiro embate deste final de semana contra a seleção norte-americana ao vivo no YouTube da Confederação Brasileira de Rugby. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. Você fica agora com o Rico e Lázaro. A gente te espera na próxima edição. Até lá. Até!